Na Bíblia, o encontro entre Abraão e Melquisedeque é descrito em Gênesis 14, 18 a 20, e é considerado um dos momentos mais marcantes da história de Abraão. Este encontro foi a primeira vez que alguém que não era da linhagem de Abraão, aliás, era cananeu, conheceu e adorou o Deus Altíssimo. Também foi a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia. Melquisedeque é descrito como um personagem misterioso, e o Salmo 110 indica que o Messias terá um sacerdócio derivado do seu, de Melquisedeque. A carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, vê em Melquisedeque uma prefiguração de Jesus, dizendo ser ele o mais próximo da semelhança com o Filho de Deus. A história em a Gênese, Abraão recebe notícia que seu sobrinho Ló houvera sido raptado. Ele se enfurece e reúne rapidamente 318 homens e atravessam toda a região para além fronteiras, para chegar ali, perto da região onde é o Mar Morto. A batalha com outros 10 reis, 4 dos quais ao seu lado, recupera Ló, que estava vivo. E da poeira da batalha surge ao fundo, vindo em sua direção, na direção de Abraão, o rei de Salém, que é conhecida como mais tarde chamada de Jerusalém, que é também sacerdote do Altíssimo, acumulando duas funções, a de rei e a de sacerdote, como se fosse um prenúncio para os líderes do futuro do mundo em transição. Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho. Mais que alimentos, são símbolos de alimentos espirituais. Na Santa Ceia, Jesus partilha pão e vinho, dizendo: eu sou o pão da vida. Abraão, considerado patriarca, o maior entre os maiores, se ajoelha. Sim, Abraão se ajoelha em frente a Melquisedeque, que olha para o alto e com as mãos impostas abençoa Abraão em sua jornada, dando origem às nações com as sementes dos seus filhos. Abraão, em troca, oferece o dízimo das conquistas da guerra e o presenteia como se oferece presente ao próprio Deus. Melquisedeque, que não tinha linhagem, origem, foi considerado os maiores entre os sacerdotes, pois ele era de uma linhagem eterna e divina, antes destes mesmos, dos primeiros sacerdotes levitas, que eram todos uma linhagem humana e temporária, como diz o Salmo 110. Até Jesus nos ensinar que todos, dos pecadores aos pescadores, dos centuriões aos gentios, dos antigos perseguidores e desafetos, todos nós podemos ser sacerdotes do afeto. Como diz o Salmo, sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, que é eterna. A prática de oferecer o dízimo ao sacerdote veio depois de Moisés, com seu irmão Arão, da tribo dos levitas. Levi, uma das 12 tribos, esta era responsável por cuidar da prática religiosa. Portanto, por séculos eles tinham a função de cuidar do templo, das escrituras, dos serviços religiosos, e o pagamento deles era feito com 10% das rendas dos demais. Já com Davi, que era da tribo de Judá e não a de Levi, ele não poderia pela lei exercer o sacerdócio, reservado à tribo de Levi apenas, mas por sua capacidade e profecia, passou a ser sacerdote e considerado assim. E desde então, os sacerdotes poderiam ser todos aqueles que entendessem e vivessem para espalhar a mensagem de Deus. Não é uma linhagem humana, é uma linhagem espiritual. A Epístola dos Hebreus diz que Melquisedeque foi o mais semelhante ao que Filho de Deus, a ponto de muitos acharem que ele seria a aparição do próprio Senhor Jesus, ungindo Abraão. A palavra sacerdote, em latim, sacerdos, significa sagrado, e otis significa representante. Assim, sacerdote significa representante do sagrado. Representante de Jesus, portanto, que são todos os que o buscam e buscam segui-lo. E ele, Jesus, chama todos, de todas as tribos, para o seu sacerdócio. E é certo que ele chamou você.